Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Essa é uma afirmação que pode mudar a sua trajetória. Por isso, a partir de hoje, nós começamos uma jornada extraordinária. Você que deseja experimentar mais, conquistar mais, compreender a sua existência, quero te convidar. Vamos caminhar juntos, vamos descobrir sobre essas verdades. Quantas pessoas investem todos os dias 6, 8 horas ou mais tempo para trabalhar apenas com as suas habilidades manuais? Mas a Bíblia diz que como o homem pensa no seu coração, na sua alma, assim ele é. Essa verdade, ela nos alerta que o nosso maior investimento precisa ser na mente, sobre aquilo que produz os nossos pensamentos. Paulo, ele faz também uma afirmação, ele nos dá até uma ordem, um imperativo, dizendo: transformem-se, não vos conformeis, ou seja, não se amoldem, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E Salmo, ele vai ser mais específico, dizendo que aqueles que meditam, aqueles que decidem transformar a sua mente através dos princípios da palavra, eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Eu quero, a partir de hoje, começar a esmiuçar um pouco sobre isso, que quando o Provérbios ele diz, principalmente para os líderes, para você que já conhece o Senhor Jesus, e se você ainda não conhece, fique conosco. Com certeza você receberá o maior presente da tua história. Quando essa afirmação é feita, é aqueles que descobrem essa afirmação, no caso que Provérbios nos diz, no capítulo 23, versículo 7, como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Hoje, a ciência começa a descobrir uma profundidade sobre essa afirmação. A grande questão que, por exemplo, hoje nós começamos a descobrir é que os pensamentos, eles são gerados pelas nossas crenças. E ali em Provérbios está falando exatamente sobre o interior de alguém. Ele está dizendo que alguém pode esconder muito bem quem ele é por fora. Ele pode te oferecer um jantar, pode te oferecer algo, e o seu coração não está ligado a você. Ele está dizendo da essência exatamente de que uma pessoa pode ser, de uma pessoa pode ter. E hoje nós começamos a compreender qual que é essa essência. Essa essência, muitas vezes, são as crenças que alguém carrega. As crenças, elas dão origem aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são formados, eles são gerados pelas nossas crenças, aquilo que nós acreditamos na base. Quando ele diz na sua alma, ele está dizendo aquilo que foi gerado na sua mente, aquilo que foi gerado no seu subconsciente. E aquilo que foi gerado no seu subconsciente, essas crenças, é que determinam como é a sua vida, como é o teu dia a dia, quais são as suas ações e reações. Qual que é a grande problemática sobre isso? A problemática é que essas crenças, na sua grande maioria, foram formadas por situações traumáticas, por escassez, por problemas que aconteceram ao longo da vida, situações que nos impactaram de uma forma muito forte. Isto ficou como verdade em nós. Por isso que, infelizmente, a grande maioria, mesmo cristãos, as crenças que estão governando, que nós chamamos de crenças limitantes, tudo que eles pensam é: não é para mim, eu não consigo, eu não posso, por conta das crenças que estão governando a sua vida. Mas a palavra de Deus nos diz que essas crenças elas podem ser reprogramadas. Para quê? Paulo ele explica: se vocês reprogramarem as crenças limitantes, aquilo que você aprendeu no decorrer da tua história, da tua vida, aquilo que você aprendeu mesmo com os pais, com a sociedade, de muitas formas, pode ser reprogramado. Ele diz: não se amoldem, ou seja,
não se conformem com aquilo que vocês receberam, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa história, para a nossa vida. Em outro momento, em outro lugar, a Bíblia diz que aquilo que Deus pensa a nosso respeito é bom. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Queridos e queridas que estão nos acompanhando, nós precisamos começar a compreender que Provérbios está dizendo que a nossa vida é mudada pelos nossos pensamentos. Aquilo que você está pensando hoje vai se manifestar, vai ser a realidade da tua história daqui a algum tempo. Isso vai acontecer. E eu estou alertando a você que, infelizmente, muitos desses pensamentos negativos, muitos desses pensamentos que têm tornado a sua história pesada, têm tornado a sua história, muitas vezes, trazido escassez para a tua história, esses pensamentos não estão alinhados com aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito. Esses pensamentos não estão alinhados com a boa, com a agradável e com a perfeita vontade de Deus para nós. E eu estou também alertando você que isso pode mudar. Quantas pessoas investem 8 horas de tempo apenas nas suas habilidades manuais? Mas eu quero começar a alertar você que todo mandamento da Bíblia para nós não é sobre as nossas habilidades manuais que investimos tanto tempo. A vida, o valor, nosso limite financeiro, os nossos relacionamentos, todas as coisas que que fazem parte da nossa vida, elas não são determinadas pelo aquilo que nós ganhamos com as nossas habilidades manuais, com o nosso esforço. Agora, esses dias eu estava ouvindo e ouvindo uma live, e alguém estava explicando como o sistema financeiro nos últimos tempos tem mudado e as pessoas têm trabalhado muito mais, têm se esforçado mais e têm ganhado cada dia menos e têm prosperado financeiramente cada dia menos. E ele explicava por quê, ele estava dizendo exatamente o porquê, porque o sistema foi moldado para isso. E as pessoas, elas se esforçam-se, mas não veem o resultado. Isso é uma verdade. E a Bíblia, tudo que a Bíblia nos diz é que a nossa vida ela não é moldada pelo nosso esforço físico, o nosso esforço apenas das nossas habilidades manuais. Quantas pessoas deixam muitas vezes de frequentar uma reunião, de fazer um curso, de participar de uma célula, de participar de um grupo, por conta que estão envolvidos nas suas habilidades manuais, e eles pensam, não, é isso que custeia a minha vida, é isso que determina como eu vou estar amanhã. E o que eu estou te dizendo é que o que a Bíblia diz, que como o homem pensa no seu coração, ou seja, que é que a Bíblia está dizendo que a nossa vida é moldada pela nossa mente. Talvez você ache um pouco radical, mas deixa eu fazer uma outra afirmação para você. A Bíblia também nos diz que o justo viverá pela fé. E lá em Hebreus, a definição de fé que é nos dada é a seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Onde isso pode acontecer? Onde isso pode acontecer? Apenas na nossa mente. É apenas na nossa mente que nós podemos ter o firme fundamento das coisas que se esperam. Qualquer questão é que, muitas vezes, como a nossa mente não foi reprogramada para pensar segundo a bondade, a graça, o favor do Senhor, então nós estamos ainda achando que nós não somos merecedores e que
muitos atos falhos que muitas vezes temos é que vão moldar a nossa realidade e nós começamos a esperar coisas desagradáveis, a esperar fracassos, a esperar problemas, baseado exatamente nas nossas atitudes, baseado exatamente nas nossas ações. E isso se manifesta, isso acontece. E isso reforça exatamente essa crença. Deixa eu explicar algo para você. A vida, ela é um ciclo. E qual que é esse ciclo? O ciclo é o seguinte: crenças são a base. A Bíblia está dizendo exatamente todo o tempo sobre crenças, que nós precisamos moldar ou reprogramar as nossas crenças, porque ela é a base. Então, essas crenças, elas geram pensamentos. E esses pensamentos, eles geram ações. E essas ações têm um resultado. E esse resultado, ele reforça essa base, essas crenças. E a vida é exatamente esse ciclo de crenças, de pensamentos, de atitudes, ações e resultados. Por isso, quando alguém pensa, a crença dessa pessoa é: eu nunca vou prosperar, eu nunca serei rico. E por mais que essa pessoa ela seja diligente, ela seja disciplinada, ela seja esforçada, mas a crença dela é: eu nunca serei rico, eu nunca vou prosperar além do que eu tenho. Talvez você ache um absurdo, mas a grande maioria das pessoas são exatamente a crença que elas têm. O que é que essas crenças provocam? Exatamente esses pensamentos. Esses pensamentos que é muito difícil ser próspero financeiramente. É muito complicado ter prosperidade. São frutos dessa crença. E o que é que esses pensamentos eles começam a gerar como atitude? A atitude desses pensamentos é sempre andar na direção contrária da prosperidade. É sempre ter atitudes que não levam à prosperidade, porque os pensamentos são sempre esses. Quais são os resultados dessas atitudes, dessas ações contrárias à prosperidade? Exatamente a escassez, exatamente limitações. E essas escassez, essas limitações, essas dificuldades, elas reforçam o quê? Essa crença de que é muito complicado prosperar. Eu estou te dando um ciclo aqui, te mostrando, e posso te dizer, toda a questão do desenvolvimento humano, de coaches, é para explicar esse ciclo, como você pode reprogramar em uma área da sua vida. Então, existem muitas metodologias, existem muitas formas que irão te ensinar como você pode reprogramar. E eu posso dizer para você, não é errado. Não é errado exatamente você desejar reprogramar. Mas a grande questão é que, através dessa reprogramação, você vai gastar um esforço imenso para reprogramar. Às vezes, e não tem toda essa garantia, para reprogramar uma coisa, uma área só, que geralmente é a área financeira. Mas a nossa vida não é feita só apenas de área financeira, também emocional, também social, também intelectual, também espiritual. E muitas vezes é dado toda a importância apenas em uma área, que é a área financeira. Como eu falei, não é garantido, mas às vezes as pessoas se envolvem tanto, investem tanto tempo apenas em uma metodologia para mudar esse ciclo apenas em uma área. E as outras áreas ficam todas debilitadas. E, infelizmente, muitas vezes, quando essa área alcança essa reprogramação e começa a mudar, em vez de investir e de agregar valor às outras áreas, ela começa a dar problema nas outras áreas da vida, muitas vezes. O que eu quero te convidar, através desse tempo que nós vamos investir, nós estaremos investindo todos os dias, é dizer que há uma maneira segura
para que todas as áreas da sua vida sejam reprogramadas. E essa única forma segura é através dos princípios da palavra de Deus. Eu quero aqui, durante esses dias, te falar como pode ser de fato reprogramada, o que a ciência tem dito sobre isso, e como que você pode alinhar isso à palavra de Deus, é o que também a palavra de Deus diz. Quero dar uma palhinha hoje sobre isso, só um pouco sobre do assunto que nós estamos falando, que é sobre o seguinte: as crenças, elas vão gerar pensamentos, e esses pensamentos geram atitudes, que geram resultados, que reforçam essas crenças. O dia em que você começa a compreender a bondade de Deus sobre uma área, você vai começar a ter pensamentos bons, dizendo: não, o Senhor vai trazer coisas boas, o Senhor fará por mim algo de bom, o Senhor vai trabalhar a meu favor sobre essa área. E esses pensamentos vão começar a gerar atitudes, ações, que vão começar a corroborar para que essa área seja alcançada, para que essa meta, para que esse alvo seja alcançado. Quando isso acontece, então você começa a reforçar a crença, dizendo: o Senhor é bom, a bondade dele me alcançou, a bondade dele é comigo. E eu quero dizer a você por que Deus está tão interessado que isso ocorra, que você coloque nele a sua confiança, para que toda a sua vida seja reprogramada, para que toda a sua vida seja moldada. Ele é o maior interessado de que a nossa vida possa prosperar em todas as áreas, de forma segura. E eu quero afirmar aqui, você que já recebeu o Senhor, você que já é cristão, por que você tem o direito a ter uma vida extraordinária, abundante, próspera? Eu vou mostrar isso dentro da palavra. E você que ainda não compreende se já recebeu, se não recebeu, fica conosco. Com certeza você será extremamente edificado nesses dias. Sua vida, com certeza, vai dar uma guinada de 360 graus para a prosperidade, para a abundância, para a proteção, para a direção, para o favor de Deus, que vai mudar cada área da sua história, porque Ele já escreveu uma história vencedora para você, e você vai apenas viver a história que Ele escreveu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa estar sobre a tua história, sobre a tua vida, o favor dEle te alcance, e a misericórdia dEle possa te conduzir em sabedoria em todas as suas atitudes. Sou o pastor Joá, que você possa estar conosco, sendo edificado a cada dia, em todas as áreas da sua vida.